os primeiros cristãos, eles tinham uma relação direta com o mundo espiritual. Você vê mesmo ali nos Atos dos Apóstolos, os anjos, os espíritos de luz abrindo as prisões em que Pedro e Paulo estavam. Então, se eles tinham uma relação próxima com o mundo espiritual, nós também podemos ter. E muito mais as crianças que nascem em nossos ambientes com essas características, essa sensibilidade, para fazer com que a gente se volte a esses assuntos e assim ajudemos elas. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito interessante, que é a reencarnação. Mas a gente não vai aqui discutir sobre a reencarnação no modo geral, em questão com a vida adulta, da gente lembrar de vidas passadas, não. Nós vamos focar nas crianças. E para isso, eu vou trazer aqui um trecho de uma palestra que o Dr. Jim Tucker, um psiquiatra da Universidade de Virgínia, fez no Fórum Mundial Espírito e Ciência, e ele fala sobre os estudos que eles fazem em relação a essas memórias que as crianças dizem ter de suas vidas passadas. E os testes que eles fazem também para poder comprovar essas referências que as crianças fazem. Então a gente vai assistir aqui um trecho, depois a gente volta para conversar. E antes de assistirmos, eu desejo que a paz de Deus seja agora e sempre em seu coração, que possamos seguir compreendendo cada vez mais sobre a relação da nossa vida material aqui encarnada com também a vida espiritual, entendendo que a obra divina que Deus e que o Cristo trazem para nós uma compreensão que vai muito além do que a gente pode perceber com os nossos olhos materiais. Mas vamos aqui então a esse trecho. Deixa eu pegar aqui o fone de ouvido para poder ouvir juntos o que ele fala desse estudo que eles fazem e que ele chama de A Vida Antes da Vida. É um estudo científico que eles realizam com as crianças sobre as memórias de suas vidas passadas. In addition, about 20% of the children will also talk about things that happened between lives, things that they say that happened to them after they died the last time, but before they were born this time. And they say different things. Some of them essentially describe a near-death experience where they describe floating over their bodies, floating up, and then meeting other beings and that kind of thing. Some of them say that they stayed near either where the previous person died or stayed near the previous family, sometimes giving verifiable details. There was one little girl in Thailand who made a lot of statements, but she complained that her ashes had been scattered rather than buried the way she wanted them to be. And the previous woman had wanted her ashes buried under the Bo tree of the temple complex where she studied, but when her daughter went to bury them, the root system of the tree was so extensive that she couldn't, so she scattered them instead. Some of the children will talk about going to other realms like heaven, and the American kids may use the word heaven. And then some will talk about either choosing their next parents or being guided to their next parents or observing them and then starting their new life. In addition to the statements and the birthmarks and birth defects, a lot of these kids also show behaviors that seem linked to the past life. And I've mentioned a lot of them show very intense emotions. They also can show phobias. So in the violent death cases, 35% of those kids will show an intense fear toward the mode of death, of any sort of unnatural death. So an example is where... Bom, aqui ele continua falando sobre essa questão do medo que as crianças acabam desenvolvendo, o trauma espiritual que fica marcado em suas almas sobre o tipo de morte que tiveram na vida passada. E dependendo de como foi essa passagem para o mundo espiritual, vão existir gatilhos, coisas que estão ligadas ao tipo de morte, e isso vai trazer nelas essa fobia, esse medo. E é importante entendermos que carregamos, então, traumas, não só dessa vida, quando adultos, mas quando crianças, de vidas passadas. E além disso, dessa fobia que pode acabar surgindo na criança de uma forma que a gente não entende por que ela tem,
O que vale também percebermos são esses relatos que elas fazem de memórias de vidas passadas. E aí, o caso aqui é entendermos que isso é natural, porque nós somos espíritos. Então, nós temos uma vida antes da matéria, porque somos criação divina. O que a gente aprende em Gênesis, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e não no corpo, mas sim no espírito. E onde vemos isso? Na revelação que Jesus faz à mulher de Samaria, no seu Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 24, onde ele fala: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus não é um ser com um corpo material igual nós temos. Meu avô Paiva, ele até ensina que estamos corpo, mas somos espírito, ou seja, nesse momento nós estamos num corpo material, mas em essência somos espírito. E é o nosso espírito que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E essa criação, ela já aconteceu há milhares de anos. Deus já nos criou há muito tempo. E pensando sobre isso, nós então passamos a entender que a nossa alma carrega, sim, conhecimentos. E esses conhecimentos viriam de onde? De vidas passadas, dessa questão com a reencarnação, quando falamos aqui nessa relação com a matéria, estando o corpo reencarnando, nascendo, como nós temos no processo natural da vida. E é interessante percebermos que o processo natural da vida não está só na questão material, mas também está no espiritual, porque daí o que acontece? Nós paramos de tratar essas manifestações naturais que as crianças vão ter e podem acabar tendo como algo ruim, como algo maligno, como algo problemático, como sendo um defeito da mente da criança, um problema mental, e tratar isso como uma doença, como algo que tem que ser expurgado, que tem que ser tirado, que a criança está carregando alguma coisa consigo, algo mal, algo maligno. E inverter a chavinha, inverter a nossa visão e ajudar a criança. Porque temos que entender, até num campo psicológico, que a criança tem a gente, adulto, os pais, as mães, como porto seguro. E se a gente trata desses assuntos, trata dessas questões de uma forma raivosa, amedrontadora, de uma forma como se a criança estivesse carregando um mal com ela, ela vai receber isso de uma forma muito mais forte, muito mais pesada. E ela vai acabar tendo mais problemas do que soluções. E nós, como pais, temos que, na verdade, oferecer soluções. Então, eh, se a sua criança, se crianças próximas do seu convívio começarem a manifestar essas lembranças de vidas passadas, ou mesmo uma relação com o mundo espiritual, vendo anjo da guarda, vendo até mesmo espíritos em casa, converse de forma natural com essa criança. Se você não sabe como, peça ajuda, vai e converse com um psicólogo, vai e converse com o seu líder espiritual, busque ali o amparo para poder ajudar a sua criança a ver isso com olhos naturais, ou com naturalidade, podemos dizer. E leia a Bíblia Sagrada, leia livros espirituais, leiam livros sobre esses assuntos, para você também poder entender e ver com naturalidade. Porque se nós vivemos uma vida em que buscamos uma relação com Deus, e Deus é espírito, entendemos também que com o passar dos anos, nós vamos nos aproximar ainda mais à nossa essência, àquilo que nos é de fato natural, que é o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual vai passar a se tornar cada vez mais evidente na nossa vida. Ou seja, vamos passar a ver os espíritos com mais frequência, ou mesmo sentir a presença deles com mais frequência, ou mesmo sentir vibrações, energias espirituais com maior frequência, de forma mais nítida. Se já entendemos isso, ou se estamos entendendo isso porque na nossa vida coisas como essas estão sendo manifestadas, não é melhor tratarmos disso com uma forma natural com a criança que está com a gente, para que ela possa crescer
protegida, amparada, fortalecida emocionalmente para entender que essa relação é natural, do que causar medo e tormento e assustar a criança para que ela vá crescendo com essa ideia amedrontadora da relação com o mundo espiritual e aí passa a ter mais problemas do que soluções na sua vida? Se sabemos que o caminho natural é uma relação mais direta com o mundo espiritual, com a nossa verdadeira essência em Deus, então já trabalhemos agora. Ajudemos essas crianças já nesse momento a verem a relação com o mundo espiritual de uma forma natural. Quando for um anjo da guarda, se elas estão, digamos assim, além das memórias, claro que elas podem acabar manifestando, se falam que estão vendo algum espírito e talvez um anjo da guarda, um espírito ali bom, de luz, incentive ela a ter uma conversa mais direta com esse anjo da guarda, a poder ter uma relação mais próxima com esse anjo da guarda. Se não é um espírito tão bom assim, ore. A família precisa de oração. Isso não é um problema da criança, é uma questão familiar. Aí a família precisa se tratar no campo emocional, psicológico e espiritual, tendo hábitos de harmonia no lar, na família, na mente e também no sentido espiritual, com reuniões nos lares, orações nos lares, cruzadas nos lares, seja lá o nome que a sua religião dê para um momento de estudo do Evangelho, da Bíblia Sagrada, de assuntos espirituais, para poderem viver em naturalidade com isso. Que possamos não tratar o mundo espiritual como algo terrível, aterrorizador, amedrontador, como os filmes acabam passando para a gente, mas que possamos tratar desse assunto de forma natural, que é a nossa essência acima de tudo. E para encerrar aqui e concluir, eu quero trazer essas palavras do irmão Paiva em seu livro 101 Lições do Amor de Deus, onde ele traz para nós essa reflexão da amplitude que é a criação divina, que não está só fechada a uma realidade material da mesa que a gente encosta, do nosso corpo, né, daquilo que a gente vê com os olhos materiais, mas está muito mais além. E o que ele fala aqui: esboço da criação de Deus. O fundamento do universo não é a matéria, mas o espírito. O universo visível, que a todos deslumbra, é como se fora apenas um esboço da verdadeira obra de Deus. Então a beleza que a gente vê da natureza material, ela é muito mais bela espiritualmente falando. E podemos todos sentir isso quando estamos abertos a esses assuntos. E ajudar as crianças que já nascem, muitas vezes, abertas a isso, que já nascem ali com os seus espíritos sensíveis a uma relação maior com o mundo espiritual. E a gente pode ajudar elas. Podemos ajudá-las, ao invés de causar, assim, medo em suas vidas. Vamos ser esse porto seguro a elas nas questões materiais e principalmente nas questões espirituais, porque até mesmo os cristãos, no começo do caminho, como era conhecido, os primeiros cristãos, eles tinham uma relação direta com o mundo espiritual. Você vê mesmo ali nos Atos dos Apóstolos, os anjos, os espíritos de luz abrindo as prisões em que Pedro e Paulo estavam. Então, se eles tinham uma relação próxima com o mundo espiritual, nós também podemos ter. E muito mais as crianças que nascem em nossos ambientes com essas características, essa sensibilidade, para fazer com que a gente se volte a esses assuntos e assim ajudemos elas, engolindo ou talvez o nosso medo, a nossa preocupação que a gente tenha, para assim ser o porto seguro que elas precisam na sua formação espiritual, psicológica e fisiológica do crescimento, né, do corpo material aqui nessa vida em que nós estamos. Mas é isso. Bom, comente aqui também, fale para mim o que você acha desse assunto, se você conhecia, não conhece, se você entende, não entende, se você tinha um pouquinho de medo, mas tem vontade ali de também conhecer, saber um pouco mais sobre isso, porque a própria Bíblia Sagrada trata também de reencarnação, a gente pode discutir isso em outro vídeo, mas me fala, se talvez uma criança que você tenha contato, ou mesmo filhos, filhas que tiveram esses momentos de memórias passadas, e como você viu uma solução, como você ajudou. É importante a gente refletir sobre isso, e se talvez
haja tempo ainda de resolvermos essas questões que não foram bem tratadas quando os nossos filhos, nossas filhas eram crianças, mas que agora volta e agora esse assunto surge novamente no lar, no ambiente familiar e precisa ser discutido, precisa ser tratado. Mas fala aí, deixa nos comentários e vamos criando essa boa conversa dentro desses assuntos que nos elevam, nos ajudam a viver com mais naturalidade com a criação divina. Mas, encerrando, um grande abraço e que a paz de Deus seja agora e sempre em seu coração.